Síndrome do impostor. Nesse vídeo daqui, a gente vai entender melhor o que é essa síndrome e como ela surge, como a gente pode lidar com ela para ter uma vida mais saudável e mais realizações, tanto profissionais quanto pessoais. Bom, e basicamente essa síndrome, ela nada mais é do que esse sentimento de incapacidade que você sente sobre si mesmo. Ou seja, quando você sente que não é bom o suficiente para alguma coisa. Ou até mesmo bom o suficiente para começar alguma coisa. Seja no âmbito profissional ou seja no âmbito pessoal. E essa síndrome, ela geralmente acontece quando você não tem tanta experiência assim em alguma coisa para você se sentir confiante, ou quando você acaba se comparando com outra pessoa que já está mais avançada nesse processo, que já está fazendo isso há muito tempo, e você acaba pedestalizando aquilo, e em vez de se inspirar naquela pessoa, você acaba se comparando e colocando na sua cabeça que você nunca vai chegar naquele lugar, você nunca vai se comunicar tão bem, que você nunca vai se expressar tão bem, que você não vai ser um bom profissional como aquela pessoa é. E você acaba, primeiro, não se esforçando para evoluir e acaba, às vezes, nem começando alguma coisa. E, bom, às vezes você acaba necessitando de uma validação externa nesse processo de começar alguma coisa. Sendo que nem sempre as pessoas vão dar essa validação para você. Por exemplo, se for com seus pais, por exemplo, você quer começar alguma coisa nova, mas você tem seus pais, você tem seus amigos, você tem o seu cônjuge que não te apoia nisso. Porém, cada uma dessas pessoas, elas não entendem da sua realidade. Por quê? Porque só você entende da sua realidade. Só você entende o que o seu coração sente. Só você entende aquilo que você busca, aquilo que você mais anseia. Então, é importante a gente entender que nesse processo a gente não vai ter apoio, basicamente, sempre, para começar alguma coisa. E um ponto importante para a gente entender é que a gente começar alguma coisa sem saber, sem muita experiência, é a ordem natural da vida. Porque quando a gente para pensar, todo mundo que hoje está bem, está grande, está com sucesso em qualquer área, essa pessoa um dia, ela teve que começar inseguro. Ela teve que começar sem saber muito do que ela estava fazendo e aonde aquilo iria levar ela. Então, quando a gente traz esse perfeccionismo interno, que para começar alguma coisa, para dar o primeiro passo, eu já tenho que começar perfeito, a gente puxa muito a régua para o alto. Ou seja, a gente sabe que a gente não está lá ainda, então a gente não consegue nem sequer começar. Dito isso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender e a gente precisa internalizar que tudo na vida é um processo. Ou seja, aquela pessoa que você admira, que hoje ela tá top, que você acha que nunca vai chegar no patamar dela, essa pessoa um dia ela teve exatamente no seu lugar, sentindo exatamente o que você está sentindo hoje. Entende? Ela se sentiu insegura para começar, ela se sentiu que não era suficiente, ela sentiu que tinha muita gente melhor que ela, mas mesmo assim ela deu os seus passos. Mesmo com esse sentimento, ela deu os seus primeiros passos. E foi melhorando a cada passo, até chegar ao que ela é hoje, até ela chegar ao que você admira nela hoje. Então, você precisa entender que, do mesmo jeito que ela começou, mesmo sem ter certeza de tudo, mesmo inseguro, mesmo achando que outras pessoas podiam estar melhor que ela, você precisa fazer a mesma coisa também. Entende? Esse é o processo da vida. É a gente começar, é a gente se expor a novas situações, para buscar uma melhora, para buscar uma mudança. Então, você começar hoje e se comparar com você mesmo, com você da semana passada, você vai ver que a sua percepção sobre você mesmo, ela vai acabar mudando. Por quê? Porque você vai saber que semana passada, que você de hoje entende mais sobre algum assunto,
é melhor em alguma área, tem uma habilidade melhor do que quando você tinha semana passada. Então, você focar a sua energia, a sua motivação em se comparar consigo mesmo, porém você do passado, você vai ver que você vai ter muito mais motivação para começar alguma coisa, para começar e continuar alguma coisa. Porque é a vida, a gente infelizmente não nasce pronto. Claro, tem pessoas que nascem com um desenrolar melhor do que outras. Porém, cada um vai ter que dar o seu pontapé inicial. Mesmo aquela pessoa que ela é desenrolada por natureza, que ela se comunica bem já desde sempre, ela vai ter dificuldades em outras coisas que ela vai ter que começar mesmo segura também. Ninguém nasce perfeito, gente. Infelizmente, ninguém nasce perfeito. E até aquela pessoa que você admira, ela pode não expor, você pode não saber, mas ela sente insegurança sobre outras áreas também, que ela ainda não experimentou, que ela ainda não deu o primeiro passo. Então, o ponto principal desse vídeo aqui é a gente entender e internalizar que a única coisa que a gente precisa se inspirar e a gente precisa buscar validação é de nós mesmos, do nosso interno. Por quê? Só da gente a gente vai reparar essa evolução. Não tem nada mais gratificante do que a gente olhar para o nosso eu de 1, 2, 3 meses atrás e a gente vê que hoje a gente está muito melhor. Por quê? Porque lá atrás a gente se expôs. Lá atrás a gente começou, mesmo com medo, mesmo sem saber de tudo, mesmo sem certeza nenhuma. Então, essa é a vida. É a gente começar, é a gente dar o primeiro passo, sem sentir que está pronto. No minimamente a gente se prepara, né? Mas ninguém nunca está pronto. Mas a gente começa mesmo assim. A gente inicia mesmo assim o processo. E essa é a mágica da vida. A gente vê, a gente se esforçar cada dia e todo dia a gente vê que a gente está dando um passo novo em direção ao que a gente busca, em direção ao que a gente anseia. Então, entenda, para você conseguir sair dessa situação que você está hoje, onde você não confia tanto, onde você não se sente capaz, você vai ter que minimamente se preparar e segundo, você vai ter que se expor ao que você teme. Você vai precisar dar esse pontapé inicial mesmo com medo, porque quando a gente fala sobre ter coragem, não é a gente não sentir medo, porque o medo ele é uma reação natural do corpo. Você não sentir medo, muito provavelmente quer dizer que você tem alguma deficiência psicológica, não sei, talvez você seja um psicopata. Então, você ser capaz de sentir medo e mesmo assim você ir, esse é o ato de coragem. É aí que a gente evolui, é aí que a gente começa a nossa jornada, é assim que a gente vira protagonista da nossa própria vida. Então, bom, esse foi o vídeo. Então, é importante a gente entender que todo mundo começa do zero, todo mundo dá o pontapé inicial mesmo com medo e que a única pessoa que a gente precisa se comparar no final do dia é com nós mesmos, é com o nosso eu do passado. Porque aí você vai ver a evolução, onde você está hoje, e você vai continuar motivado para melhorar cada vez mais. Então, é isso, gente. Um abraço e lembre-se, você é indestrutível. Continue no caminho que você não vai se arrepender.